Bom, bem-vindos à aula de Django. Então eu vou parar aqui a nossa aplicação. A gente está construindo a aplicação em Django aqui, de agenda de contatos. A gente criou a nossa primeira aplicação chamada Contato. E agora a gente vai ver como aplicar mudanças no banco de dados, tá? Então, para mim aplicar mudanças no banco de dados, eu rodo aqui o poetryrun.manage.py e eu rodo o comando migrate. Como eu disse para vocês, a gente não criou esses arquivos de migração para atualizar o banco de dados. Mas nesse caso, o que vai acontecer? Já existem nas aplicações pré-configuradas que estão aqui dentro do nosso settings. Ele já tem uma estrutura padrão aqui dentro do nosso banco de dados. Então eu vou rodar o migrate e ele vai atualizar com essas estruturas. Então aqui, ó, ele aplicou todas essas migrações nesse banco de dados que a gente tem aqui dentro. Apesar de a gente não ter configurado, já está atualizado, tá? Vamos verificar se nossa aplicação está rodando. E você vai ver que está tudo ok aqui. E antes, quando a gente rodava a nossa aplicação, ele dava aqui, ó, você tem 18 migrações não aplicadas. Agora, quando a gente roda a nossa aplicação, não tem mais nenhuma. Então, ele já está com todas as migrações feitas, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Mexer um pouco com o banco de dados. Então, eu vou vir aqui no meu contato, vou vir aqui no Models, e aqui dentro do Models nós vamos criar o nosso primeiro modelo de banco de dados. Nossa primeira classe, vamos supor assim. Vamos colocar assim. Então, eu vou criar uma classe chamada Contato, que vai herdar de Model. Model é do models.model do Django, tá? Então agora a gente vai trabalhar com ORM. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter um nome. Por enquanto a gente vai ter um nome. Esse nome ele vai ser do model char_field, que é do tipo caractere. E aqui o max length eu digo o tamanho dele. Vou colocar aqui 255. Tá? Além do char length, eu tenho text field, duration, decimal, big integer, binário. Tem vários tipos, datetime, que é data e hora, float, que é número real, decimal field, que é para campos, por exemplo, monetários, onde você especifica o número de casas decimais e o tamanho dele. Então eu tenho vários campos aqui onde eu posso colocar, inclusive eu tenho relacionamento com outras tabelas. Então vamos fazer aqui primeiro o basicão aqui, que é nome e sobrenome. Vou colocar nome e sobrenome. Vamos colocar o telefone aqui também. O telefone, vamos colocar um big integer. Pronto, big integer. Caso big integer eu não preciso colocar. Acho que pode ser até integer field, né? Vou colocar um integer field. Vou colocar aqui fone. Tá? Vamos colocar também um tipo, o tipo de telefone. Models.charField. No telefone a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer um choices, tá? Só um minutinho. Para a gente ter uma coisinha a mais aqui. O choice significa a lista de opções que eu tenho para o tipo telefone. Tá? Então eu vou dizer para ele aqui que eu tenho aqui dentro. Eu vou ter a opção de celular e telefone comum. Pronto. Celular. Pode ser aspas simples, aspas duplas, não tem diferenciação. Vou colocar fixo. Tá? Então, telefone fixo. Eu estou colocando aqui a primeira letra vai ser o identificador no meu banco de dados e o segundo é o que ele corresponde de valor na hora que eu estiver na minha tela. Fora isso, eu vou dizer para ele que o tamanho máximo do meu campo vai ser de 1, porque o meu identificador é de 1. Ou ele é C ou ele é F. Tá? Mas na tela ele vai escrever celular e fixo.
Então aqui eu estou colocando o tamanho 1 porque ele vai colocar C ou F. Estou dando opções, tá, de seleção a partir do meu banco. Para a gente deixar um pouquinho mais completo, né? Depois a gente melhora e coloca algumas coisas a mais aqui, como categoria e tal. Beleza? Tá. Vamos fazer só isso por enquanto. Vou salvar aqui. Salvei. Eu não consigo trabalhar ainda com a minha classe contato, com o meu modelo contato, porque eu não tenho ele na minha base de dados ainda. Então eu vou parar a minha aplicação e eu vou rodar aqui no manage.py make migrations. Make migrations. Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver o make migrations. Então, vou dar um enter aqui e ele vai criar as migrações para mim. Agora você pode ver que ele criou automaticamente dentro de contato migration 0001 initial.py create model contato. Então eu vou vir dentro de minha aplicação contato migrations, agora eu tenho 001 initial e ele está dizendo aqui que é para criar o modelo, o nome é contato, com os seguintes campos que estão aqui embaixo no formato Python. Tá? Então ele vai gerar na minha base de dados a partir desses dados aqui, da migration aqui dentro. Eu poderia inserir registro, remover registro, atualizar registro, poderia colocar mais tabelas aqui dentro, o que eu quisesse no formato Python e ele vai converter de acordo com o banco de dados. Agora, quando eu rodar minha aplicação, tá? Você vai ver no Run Server que ele vai voltar a ficar vermelho aqui porque eu tenho uma migração não aplicada. Meu banco de dados ainda não tem essa informação, ainda não tem esse banco. Então eu tenho que rodar de novo o Migrate. E daí ele vai atualizar meu banco de dados de acordo com as informações aqui dentro. Tá? Eu vou acessar o banco. Eu acho que eu vou. Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar o banco aqui. Bom, eu vou utilizar aqui o Zookeeper e daí eu vou pedir para ele acessar o banco que a gente está criando, tá? Para a gente acompanhar. SRC, agenda, EDB, SQLite, que é que ele criou e gerou e aplicou a migração. Vou dar um connect. E agora vocês vão ver a estrutura de tabelas que ele já gerou para mim. Então eu tenho auth group permissions, auth permission, auth user, e esses auth aqui significa todos que são daquela configuração daquela aplicação de auth aqui, e autenticação. Daí eu tenho aqui Django Admin, Django Migrations, Django Session e SQLite Sequence. E aqui dentro eu tenho, você pode ver que eu tenho contato, underline, contato. O primeiro contato, underline, significa o nome da minha aplicação, que é contato. E o segundo é o nome da minha tabela. Então, vamos supor que eu tivesse a categoria do meu contato. Então, se eu viesse aqui no Models, do meu banco, e tivesse categoria aqui, ele ficaria contato, underline, categoria. Tá? Mas, por enquanto, eu não tenho, porque a gente vai deixar simples, por enquanto, antes de iniciar. Beleza? Então, eu vou rodar o nosso servidor aqui, tá? Já demos o nosso migrate. Eu posso rodar um específico também, tá? Eu posso vir aqui e dizer assim que eu quero o SQL de migração. Ele pode me dar o SQL da migração, SQL migrate de contato, o SQL do 0001. Tá? Então aqui, ó, poetry run manage.py SQL migrate. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Tá. SQL migrate contato 0001. Ou seja, da minha aplicação contato, eu quero o SQL da migração 0001 e ele gerou aqui para mim. O SQL que ele executa para gerar no banco de dados. Nesse caso, a gente já executou pelo migrate, né? Mas você tem essa opção também para verificar o SQL que ele gera. Tá. Agora a gente vai entrar dentro do shell da nossa aplicação para a gente fazer alguns comandos e entender como que funcionam os comandos com o banco de dados antes de ir para a programação em si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o nosso terminal. Vou dar um clear aqui para ficar mais fácil. E agora, eu vou rodar aqui o nosso manage.py
a gente vai rodar um terminal interno dentro dele, do Django. Então, manage.py shell. E agora a gente está dentro do terminal do shell do Django. E agora eu vou dizer assim, que da minha aplicação contato, from contato, eu tenho o models lá dentro, eu quero que ele importe contato, que é o nosso modelo aqui, né? Contato, que está dentro de models, que está dentro de contato. Quero que importe. E agora eu posso trabalhar com esse contato e verificar os dados que eu tenho lá dentro, enfim, inserir dados. Então, como que eu vou fazer isso? Eu quero pesquisar. Então, vou colocar aqui contato.objects.all. Quer dizer que eu quero listar do meu contato, eu quero os objetos. Quais objetos? Todos. Ó, vou dar um Enter. Ele me deu um query set vazio, tá? Que é a minha consulta. Por quê? Porque eu não tenho nada lá dentro. Então, vamos inserir um novo contato. Então, vou colocar aqui contato. Vou chamar só de com a variável, né? Recebe contato. E então, agora a gente vai gerar um novo contato. Então, eu vou colocar nome. Aqui dentro eu vou colocar os atributos. Nome fulano, sobrenome ciclano, fone. Nós temos que colocar também o tipo. O tipo vai receber celular. Pronto. C. Vou dar um Enter. E agora eu vou salvar esse contato que eu acabei de criar. Com.save. Então, aqui eu estou criando um novo contato e aqui eu estou salvando. Tá? Salvei. Agora eu vou buscar todos os contatos. Se eu fizer a linha do contato.objects.all, você vai ver que agora ele me retorna um objeto do tipo contato. Eu tenho dentro do meu query set. Se eu quero somente os valores, eu coloco no final .values. All.values. E ele vai me retornar diretamente os valores que eu tenho dentro do meu contato. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais alguns contatos. Tá? Adicionar mais alguns contatos. Opa. Adicionar mais alguns contatos. Então, eu vou colocar aqui contato com save. Vou colocar um contato fixo agora. Vou colocar outro contato fixo. Vou colocar um celular. Deixa eu botar aqui. Não salvei, né? Se não salvar, não adianta. Tá, deixa eu colocar outro aqui. Vou colocar um Silva aqui. Silva. Robertinho. Vou colocar Robertinho Silva. Pronto, salvei vários contatos aqui dentro. E agora, se eu der o values, tá? .all.values, agora eu tenho todos esses contatos aqui dentro em formato de lista. Eu posso navegar por eles. Posso fazer um for each entre eles. Então, eu vou colocar aqui dentro de uma lista, contatos. Depois eu posso vir aqui e fazer um for each, né? For contatos.
as com. Opa. For com em contatos. Então agora eu estou dizendo que eu vou jogar cada contato que eu tenho aqui, que eu estiver passando para dentro desse com aqui. Dá um print. Print com. Pronto. Então, para cada contato que eu tenho na minha lista contatos, com é o nome da variável que eu dei qualquer, eu vou dar um print aqui que está dando todos os objetos aqui que eu tenho na minha base de dados através do values. Beleza? Vamos lá. Se eu quero um único específico do meu índice, então eu quero pegar aqui o segundo valor, né? O segundo valor, então eu só coloco como se fosse um array, né? Eu só coloco a posição. Eu vou dar direto o print, mas eu só coloquei aqui, abre colchetes, 2, fecha colchetes. Então eu pego só a posição 2, 0, 1, 2. Lembrando que começa com 0, né? Então eu peguei a posição 2. Eu posso fazer a mesma coisa como se fosse um array, pegar dos 1 ao segundo, do 2 ao 3 e por aí vai. Vou melhorar isso aqui. Então vamos dizer que a Letícia aqui, eu errei o sobrenome dela. Então eu vou colocar aqui no contato, variável chamada contato. Então coloquei ela aqui dentro do contato. Eu vou dizer assim, contato.phone vai receber e um novo valor. Então eu vou passar de 4444 para 9999. Pronto. Opa! O que aconteceu? Fone é, né? Não é. Ah, tem mais uma coisa que aconteceu. Eu estou pegando somente os valores, né? Eu vou pegar o objeto do query set 2. Então eu não consigo fazer isso com o values, só com o objeto do query set. E agora eu consigo atribuir. Atribuir. E agora eu dou um contato.save. Ele vai salvar na base de dados para mim, vai fazer o update para mim. Vamos fazer a consulta para ver como está agora o objeto. Opa, fazer o print, né? Então está lá, 999999, atualizado. E ele fez tudo isso para mim sem eu precisar dizer para ele insert, update ou delete. Ele faz todos esses parâmetros para mim. Se eu quiser deletar agora, eu quero deletar esse contato aqui que eu peguei, né? Então eu vou pegar ele não do values, mas eu vou pegar aqui o meu query set, né? E vou dizer contato.delete. E ele me retornou aqui que foi deletado 1, por isso que tem 1 aqui, e que foi deletado o contato com o código 1. Ok? Então vamos verificar se realmente foi deletado. Vou pegar aqui o values e vou fazer um for, né? Então vamos lá, fazer um for aqui, só para ficar bonitinho. Print com. Tá lá. A Letícia desapareceu porque ela foi deletada, que era o registro número 3. Tá? Foi deletado. Então a gente fez um insert, um update, um delete, fez um for, fez uma consulta. A gente tem mais coisas que a gente pode fazer em relação a isso. Tá? A gente pode filtrar isso, que nós temos o ponto filter. Eu posso dizer aqui para ele trazer, por exemplo, que o nome seja igual a Thiago. Tá? E aí você dá um print de contato, que é a variável que eu tenho ali. Eu retornou 2 objetos. Vamos ver por que ele retornou 2 objetos. For com em contato. Print
Tá, ele retornou só um. Ele retornou só um, é o contato, daí é do código 2. Ó. É por isso que ele retornou só um. Código 2, tá? Mas ele fez o filtro aqui, que é a cláusula where, que a gente está acostumado. Tá? Eu quero fazer com order by. Eu tenho ponto order, underline by. E eu posso colocar aqui entre aspas simples pelo que eu quero ordenar. Tá? Nesse caso, como ele está filtrando por nome, o order by não vai ser muito necessário, né, para um só registro. Mas a gente vai fazer mais campos, quando a gente tiver em telas, a gente vai fazer mais ordenação. E se eu quisesse que a ordem decrescente, eu colocaria um menos na frente. Tá? Menos nome, e ele automaticamente iria fazer em ordem decrescente pelo nome. Se eu quiser todos os registros menos o Thiago, então eu vou fazer aqui um exclude. Exclude. Que é para excluir todos o que tiver com o nome Thiago. Então, se eu fizer um for agora, for com em contato, print com, vocês vão ver que ele imprimiu com o ID 5, 1 e 4. Então, 5, Robertinho, 1, fulano e 4, Cícero. Mas pode ver que ele excluiu o Thiago, por quê? Porque eu estou dando um exclude. É para excluir tudo que tiver esse filtro. E o order by, ele está fazendo o trabalho dele. Por isso que a ordem está 5, 1 e 4. Porque ele está em ordem decrescente do nome. Então, vem R, depois veio F e depois veio C. Então ele fez aqui a ordenação e também fez a exclusão do que eu não queria. Tá? Vamos lá. Se eu quisesse que um campo pudesse ser nulo, tá? Eu tenho que colocar o nulo. Tá? Então, por exemplo, eu quero que um determinado campo possa ser nulo. Então eu vou vir aqui e dizer que esse campo aqui ele pode ser nulo. Então eu posso colocar aqui null igual a true. Então quer dizer que agora eu estou permitindo que esse campo tipo seja nulo. Mas nesse caso eu não quero, tá? Mas posso colocar esse tipo de afirmação. Eu também tenho o empty, blank, né? Aliás, blank. Blank significa que eu permito ele vazio, ou seja, eu estou passando uma string sem nada dentro dele, tá? Mas eu não permito ele nulo. Então, blank é para isso. Blank é para isso e null é para permitir valor nulo, se eu não preencher nenhum valor. E nós temos ainda o valor default, que é o valor padrão. Então, se eu não preencher com nada, ele vai ser, por exemplo, o série celular, que é o default. Tá? Default. Vamos lá. Vamos fazer então agora uma chave estrangeira, uma data. Fazer uma chave estrangeira, uma data. Vamos fazer data cadastro, né? Data underline cadastro recebe models ponto. Daí nós temos um campo chamado datetime_field, tá? E no datetime_field ele tem aqui, ó, auto_now. O auto_now significa que ele vai preencher com o valor atual, da data atual, toda vez que inserir ou atualizar esse registro. Tá? E eu tenho o data_now_add, que significa que é somente quando executar a operação de inserir o registro é que ele vai preencher com a data atual. Se eu estiver atualizando ele, ele não vai mudar essa data. Tá? Então vamos criar aqui um data atualização também. Pronto. Data atualização. Data atualização. Tá? Data atualização. Então a gente tem agora a data de atualização e a data de inserção automaticamente. Tá?
E vamos fazer um join agora também, né? Vamos fazer um join também. Deixa eu encerrar aqui esse terminal aqui. Depois a gente entra nele de novo. Agora a gente vai fazer o cadastro. Então, class cadastro. Cadastro não, é categoria. Categoria. Models.model. Vou ter o que? Um nome. Categoria. Models.sharfield 255. Eu não vou me ater muito a vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório, mais campos ou categoria, não. Vou colocar só isso aqui para deixar ele mais certinho. E vamos dizer que o contato pertence a uma categoria. Então eu vou colocar aqui, categoria recebe models.foreign key. Deixa eu só lembrar, peraí. Django models foreign key. Tá. Foreign key mesmo, tá. Eu estou dizendo que ele vai pertencer à categoria. Tá? Categoria. E eu preciso dizer, na estratégia do onDelete, o que ele vai fazer. Nesse caso, eu vou dizer que ele vai estar no modo cascade. E se uma for deletado, vai deletar todo mundo. Eu tinha o do nothing para não fazer nada, mas enfim, eu vou colocar o cascade aqui, que geralmente é o padrão que o pessoal utiliza. Não vou entrar em mérito de banco de dados aqui, como que ele funciona, mas eu vou colocar aqui o onDelete. Então, categoria, models, foreign key, categoria. Agora eu estou adicionando um relacionamento. Então, isso aqui tem uma chave estrangeira com esse cara aqui, automaticamente. Só que lembrando que eu tenho que declarar a categoria antes, porque eu estou utilizando ele aqui dentro como foreign key. Se eu declarasse contato antes de categoria, ele iria quebrar. Tá? Então, por isso que eu estou declarando categoria antes. Eu não posso esquecer. Daí a gente precisa fazer a nossa migration agora. Então, vamos fazer a nossa migration. Então, poetry run manage.py make migrations. Ele diz aqui que eu tenho duas opções a respeito do valor nulo dos registros existentes. Por quê? O que acontece? Quando eu coloquei categoria aqui, eu não coloquei que ele pode ser nulo. E eu já tenho um registro dentro do meu contato. O que você quer fazer? Você quer inserir um como padrão ou você quer inserir eles manualmente? Eu vou dar um Ctrl C aqui para interromper. E eu vou dizer aqui que ele pode ser nulo, tá? Deixa eu quebrar aqui, porque senão vai ficar meio difícil de ler. Pronto. Então ele pode ser nulo. E agora eu vou fazer o Make Migration. Então até isso ele presta atenção para você. Que eu já tenho o registro lá dentro. Então eu vou dizer que eu vou... Ah, tá. Também temos esse caso aqui, né? Temos esse caso aqui. Que esses registros não existem e não tem esse campo. Então eu vou colocar aqui, porque eu já tenho registros dentro do meu banco. Então eu vou dizer que ele pode ser nulo. Porque eu já tenho registros dentro do meu banco, ele não sabe o que é para inserir nesses registros que eu já tenho no banco. E eu não quero fazer isso agora na aula, eu vou fazer na próxima, tá? Uma outra. Então, manage migration. Então, ele está permitindo o nulo agora nesses três campos: categoria, data atualização, data cadastro. Porque os outros eu inseri e não existiam esses campos. E daí ele vai afetar com os registros que eu tenho lá dentro. E ele criou a migration. Então, tem aqui, ó, 0002. Ele está dizendo que tem uma data de contato da anterior, 001 initial. E aqui ele está criando o categoria. Aqui embaixo ele está adicionando um campo dentro de contato, que é a data de atualização, que é do tipo date time, auto null, adicionando um novo campo, data cadastro, adicionando um novo campo, categoria, que é uma chave estrangeira. E ele fez tudo isso para mim, sem eu fazer nada. Praticamente só declarar no meu ORM. Então agora eu vou dar no migrate. Ele aplicou a minha migração. E se eu rodar minha aplicação agora, eu tenho a opção disponível para mim
né? Vou botar aqui um shell. Vou dar um shell, pronto. Manage shell. Vamos lá. From contato.models import categoria e import contato. Então, estou importando os dois. Deixa eu dar uns enters aqui. Então, estou importando os dois. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova categoria. Categoria. Vou chamar de cat. Categoria, recebe categoria. O nome. Tá, pessoal e comercial. Pessoal. Cat.save. E vamos colocar um comercial. Comercial. Cat.save. Então agora eu tenho as duas categorias. E agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar um contato aqui específico, tá? Para unir essa categoria para vocês verem o resultado. Então, esse contato vai receber contato.objects objects.get. E eu vou pegar pela minha chave primária. Então eu vou pegar aqui pela chave primária o elemento 5. Tá? Então, para vocês, vamos ver se a gente tem esse elemento 5, eu vou dar um print aqui, contato. Tá? Então, eu tenho aqui o elemento 5. Eu peguei pela minha chave primária. Até para vocês descobrirem que tem outra forma, né? O get pega um único elemento. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui contato. Vai receber contato.categoria. Categoria. Vai receber o que? Categoria. .objects. .get pk1. Porque eu sei que eu tenho um único registro que eu acabei de inserir lá em cima, tá? pk1. Contato.save. Então agora, o meu contato, ele tem categoria, tá? Um dos meus contatos. Vamos ver lá no banco de dados. Vamos lá no banco de dados. Eu vou vir aqui em contato. Deixa eu dar um F5 aqui, né? Atualizar. Ó, tem categoria. E agora eu tenho um contato que ele tem uma categoria aqui, ó. Categoria ID1. Então você pode ver que eu preciso jogar a categoria inteira, o objeto categoria dentro de contato.categoria para ele aceitar essa chave estrangeira. Então vamos pesquisar agora por esse contato na linha 5 e ver o que ele retorna para a gente. Tá? Vamos pesquisar os valores dele, né? Então vamos fazer print contato.objects.get pk igual 5 .values. Se eu não me engano, ele tem um values. Vamos descobrir agora. Não tem values. Não. Tá. Ele não vai me permitir imprintar aqui porque eu não tenho nenhum valor, né? Então vamos fazer certinho aqui. Então eu vou jogar dentro de uma variável e depois consultar. Recebe contato get 5. Então eu vou dizer aqui, eu quero printar com ponto categoria e ele retornou aqui uma categoria que é um objeto de categoria. Eu quero saber qual é o nome dessa categoria. Com ponto categoria ponto nome pessoal. Você está vendo que eu pesquisei o objeto contato, eu não pesquisei categoria, eu pesquisei contato. Eu pesquisei contato e eu consegui pegar o objeto categoria automaticamente aqui dentro da minha variável. E eu consigo pegar qualquer atributo de dentro de categoria, no com.categoria.nome. Então eu consigo pegar qualquer item de dentro do meu categoria, porque ele está mapeado dentro do meu contato.
Então eu consigo pegar o ID da categoria, consigo pegar o nome da categoria. Ah, quero pegar o ID da categoria. Com.categoria.id e eu tenho o código da categoria. O nome eu tenho o nome. E aqui eu tenho o objeto todo. E o com eu tenho o meu contato. Com.nome. Vamos dar um print, né? Print. Com.nome, vírgula, com.categoria, ponto nome. Então nós podemos colocar aqui nome, categoria. Olha lá. Nome Robertinho, categoria pessoal. Entendeu? A facilidade que a gente tem agora de manipular objetos, de fazer o relacionamento acontecer, tudo porque a gente está dentro dos nossos modelos e eles estão mapeados aqui dentro. Tá? Eles estão mapeados aqui. Então, nesse caso, ele está mapeado pela foreign key. A categoria carrega a categoria inteira. Ele não carrega só uma parte da categoria. Ele carrega toda a categoria. Só arrumar aqui para ficar mais bonitinho aqui. Tá? Vamos lá. Que mais? Tá. Vamos fazer agora carregar esses contatos que a gente tem dentro do nosso template, dentro do nosso view, dentro da nossa view. Porque não adianta nada a gente ter tudo lá, mas precisa aqui dos dados, né? Então, a gente vai criar um novo aqui, um novo método chamado contatos. E nesse contatos aqui, eu vou chamar um contatos.html. A ideia é a gente consultar todos os contatos, jogar aqui dentro com esse template e fazer ele listar todos esses contatos que a gente tem. Então, lá dentro do templates, eu vou colocar um contatos.html. Contatos.html. Eu vou copiar aqui o nosso hello para não perder muito tempo e eu vou criar uma lista, o L. Lembra que eu disse para vocês que ele é um template a partir do nosso caso do Jinja 2, que é o padrão? Então eu vou colocar aqui contatos. Então agora eu posso fazer um laço de repetição aqui dentro do formato Jinja 2. Então eu vou vir aqui e colocar um laço de repetição. For x em contatos. Então eu estou criando aqui um laço de repetição. Estou dizendo que eu vou passar o for para ele. Eu vou colocar o fechamento, porque não podemos esquecer do fechamento do for. End for. E agora eu vou criar looping. E eu vou colocar aqui dentro x.nome e o telefone dele. x.fone. Então agora eu estou fazendo um for de contatos e estou pegando o nome e telefone. X é o nome da variável que eu estou dando para contatos aqui para fazer o meu for e ele utiliza Jinja 2. Deixa eu pegar a página do Jinja 2. Aqui. Opa, Jinja 2, documentation aqui. Então, a documentação do Jinja 2, ele te diz o que você pode fazer com ele. Então, blocos, o laço de repetição, daí aqui tem os básicos da API. Opa, volta. Da API não, é dos templates, né? Variáveis, filtros, testes, comentários, escape, herança de templates, de modelos, extensões e por aí vai. Tá? Então a gente tem uma série de quesitos que a gente pode fazer com o Jinja 2. E aqui a gente está fazendo nome e telefone. Agora a gente vai voltar lá no nosso views e a gente vai dizer que aqui vai renderizar contatos. Tá?
E aqui na nossa view, a gente vai fazer uma consulta de contatos, né? Vou colocar cons, que vai ser o nome da minha variável, vai receber, podemos dizer, lista contatos. Vai receber contato.objects pontual. Então ele vai receber todos. Mas eu não tenho contato aqui dentro, já. Então a gente tem que carregar. From .port models. Vou colocar aqui models.contato. Models.contato. .objects.all. Eu posso fazer aqui direto, né? Então vou colocar aqui de contato models. Eu quero importar contato para ser mais dinâmico. Então daí aqui vai ser só contato objects all. Daí eu tenho a minha lista de contatos aqui dentro. Eu vou colocar aqui .values para ele trazer já no formato de lista, senão a gente tem que formatar um por um, tá? Então values já vai trazer no formato de lista a lista contatos. Carregamos o nosso template aqui do nosso loader, está aqui no nosso template. E agora eu vou criar uma variável de contexto. O contexto vai ser uma variável do que eu vou jogar como parâmetro lá dentro da minha página. Então lá dentro da minha página eu criei o quê? Eu disse para ele que eu vou ter uma lista com o nome contatos. Então aqui o que eu vou dizer? Contatos. E o que eu vou receber aqui na minha lista? Eu vou receber a minha lista de contatos que eu acabei de buscar do banco de dados. E ele vem aqui para dentro de contatos. Agora eu preciso passar aqui no meu render, essa é a lista de contexto que eu quero passar para a minha página ser renderizada. Eu preciso também passar o meu request, que é a minha requisição. Então eu vou colocar aqui context e meu request. Vou salvar. Eu não tenho mapeado ele aqui no meu URLs, então o que eu vou fazer? Eu vou mapear ele aqui no URLs dentro do minha aplicação contatos. Então aqui vai ser contatos. Vou chamar de contatos. E aqui eu vou chamar de contatos no plural também. Salvei. E agora ele tem mapeado. Eu vou encerrar aqui minha linha de comando, Ctrl D, e vou rodar minha aplicação com o Run Server agora. Eu preciso rodar minha aplicação web e a gente vai ver a lista de contatos sendo gerada. Então, contatos. E aqui, ó, Fulano, Thiago, Cícero e Robertinho e os seus respectivos telefones. Eu posso fazer if, and if, posso fazer aqui à vontade, tá? Daí eu posso utilizar esse mesmo cara aqui com if, a condição que eu quero aplicar, and if para finalizar, tá? Então eu posso aplicar isso também dessa mesma forma. Tá. Vamos supor que eu quero um contato específico, eu quero informações de um contato específico. Então eu vou criar uma nova página aqui, que vai ser contato, tá? Contato, eu quero os detalhes de um específico. Vou colocar detalhes, pronto, detalhes. Detalhes. Daí aqui eu não tenho mais uma lista dele, né? Eu vou ter um por vez. Então eu vou ter aqui uma informação por vez. Vamos colocar aqui. Vamos colocar em LI mesmo, em lista mesmo. Então eu vou ter o nome, que vai vir de contato. Eu vou ter sobrenome. Opa. Telefone. Categoria. Vou ter data cadastro. Ter atualização. Vamos lá. Sobrenome. Eu não tenho tipo aqui, né? Vou colocar tipo, então. Então eu tenho todos os dados aqui. Então, vamos lá.
nome, sobrenome, fone, tipo, categoria, data, cadastro, data, atualização, tá, atualização, vamos colocar certinho. E aqui vai ser o contato, vamos colocar o ID dele, tá? Contato, ponto, a chave primária que ele gera automaticamente para nós, tá? Se a gente não especificar. Então aqui a gente tem o detalhes, a gente vem aqui no views e agora a gente vai colocar um detalhes aqui. Detalhes. Aqui no detalhes. E daí aqui a gente vai fazer um get da chave primária que vai vir por parâmetro, que a gente não sabe qual é. Aqui não é uma lista, né? É um contato só, chamado de com. Aqui vai ser só contato. E aqui vai vir por parâmetro. Vamos colocar o nome de ID, tá? E aqui no request eu vou colocar ID também. ID. Thiago, mas como que eu vou receber esse ID aqui? Eu não especifiquei em nenhum lugar, porque a gente vai especificar agora nas rotas, as URLs aqui. As URLs, eu vou dizer que eu vou ter um detalhes. Então, detalhes. Vamos colocar contato. E aqui eu vou colocar ID 2.int. Aliás, é o contrário, né? Int 2.id. Por que eu estou colocando int 2.id? É que eu quero validar que isso é um id. Que isso é um id, não, que isso é um inteiro. Eu poderia tirar sem o int e ele aceitaria em forma de texto. Mas eu quero validar que realmente seja um inteiro que ele esteja passando. Então, barra contato, barra id, e ele vai jogar lá dentro do meu view detalhes para carregar os detalhes, tá? Então, vamos ver se isso está funcionando. Então, eu vou lá, meu contatos está aqui funcionando, tá? E agora eu vou colocar aqui, contato barra 1, e vou dar um enter. Olha aqui, contato 1, fulano, ciclano, 1, tipo C, não tem categoria, e 14.1. Vou colocar contato 5, né? Contato 5. Olha aqui, Robertinho, Silva, 444, C, categoria Object 1, e aqui tá. Eu vou colocar o nome da categoria agora. Só para vocês verem, eu sei que vai dar erro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ponto nome. Vou salvar. Vamos lá. Robertinho, categoria pessoal. Vou colocar agora contato 1. Por incrível que pareça, não deu erro. Mas não deu erro aqui, ó. Pensei que ia dar erro, mas não deu, tá? Então aqui não tem categoria e o 5 tem categoria. Beleza? Funcionou, apesar de... Pensei que ia acabar dando erro, porque a categoria ia estar nulo no 1, né? Porque ele não tem categoria vinculada. Mas acabou que dando certo. Vamos fazer uma herança de blocos. Então você pode ver que aqui eu herdo esse HTML aqui de cima, esse HTML de baixo. Tá? Eu herdo essas informações e eu quero que esses caras aqui herdem dele, de um outro HTML. Então eu vou criar aqui um master.html. E no master.html eu vou copiar aqui de um só para dizer aqui, eu vou colocar aqui aplicação, vou colocar agenda. Só para dizer que tem alguma coisa nesse bloco, tá? E eu vou dizer assim, que o meu conteúdo, lembrando que eu posso ter quantos blocos quiser, tá? Eu estou dizendo assim, que esses caras, contatos e detalhes, vai herdar de master, ou seja, ele vai pegar parte desse template e aplicar dentro deles. Então eu vou dizer aqui que o meu master, ele vai ter um bloco que se chama conteúdo. E eu vou
fechar e que ele vai ficar aqui dentro, né? End block, que a gente chama herança, né? Ele está herdando um template. Então eu coloquei aqui a agenda aqui em cima e aqui, ó, desenvolvido por Mr. Hatch. Pronto. Vou colocar um rodapé aqui, vamos colocar uns BR. Eu sei que não é o ideal, que não é bonito isso aqui, não precisa me dizer, mas eu vou colocar uns pularinhos aqui, desenvolvido por Mr. Hatch, só para mostrar ainda mais, ficar mais evidente. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no contatos e vai dizer que herda daquele cara lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que o meu master aqui é o template Py. Então, tudo isso aqui, HTML, body, que eu teria que ficar repetindo, eu vou dizer aqui que esse extend de master.html. E dizendo que ele extend de master.html, que é o nosso template Py aqui, agora eu vou dizer para ele que tudo isso daqui que está aqui embaixo vai substituir o bloco content. Substituir content. End block. Vai substituir o bloco conteúdo, né? Conteúdo. Que eu tenho lá no meu master.html. Isso aqui eu não preciso mais, porque eu não preciso repetir mais código. Daí agora eu salvei. O que eu vou fazer? Eu vou acessar contatos agora para mim ver. Então vou lá, contatos. Olha lá, agenda desenvolvido por Mr. Hatch, que está lá no template Py, no master.html, e eu ainda tenho o conteúdo do contatos aqui. Eu vou colocar um H2 aqui para não. Vamos repetir de novo. Vou pegar aqui o master, vir aqui em detalhes, tirar toda essa parafernália aqui de cima, substituir conteúdo, vou colocar um H2 aqui para ficar mais bonitinho. Menos feio, né? Vamos dizer assim, menos feio. E aqui eu vou colocar então o end block do conteúdo. Salvei. E agora eu vou aqui em contato, /5. E aqui agora eu tenho desenvolvido por Mr. Hatch, agenda, contato 5 e eu tenho nos detalhes também. Agora toda alteração que eu fizer no master automaticamente é validado por esses dois, aparece nesses dois templates. Agora eu tenho um template Py, onde eu posso carregar essas informações. Lembrando que eu posso ter quantos eu quiser, tá? Eu posso colocar na minha tag read, por exemplo, para mudar o nome, por exemplo. Vamos colocar aqui title, né? Title. Então eu vou colocar o bloco aqui. Block. Título. E agora eu tenho que fechar o bloco. Só não esquecer nenhuma chave. End block. E eu posso colocar aqui dentro quando eu não tiver nada especificado. Quando eu não tiver nada especificado nesse bloco, eu quero que apareça a palavra agenda. Então eu posso colocar aqui dentro desse bloco. Tá? Então agora eu tenho o bloco título e eu vou colocar aqui no detalhes. Tá? Então vou vir aqui. Copiar esse cara aqui. Deixa eu já fechar para mim não esquecer. End block. Porcentagem. Título. Vou colocar contato, detalhes. Vou salvar. E agora o que acontece? Eu vou dar um F5 aqui. E o título da minha página é contato detalhes aqui em cima. E se eu vir na página contatos, você vai ver que está agenda. Sendo que no contatos eu não tenho o bloco título. Por que ele colocou a agenda? Porque aqui na master eu disse que se não tiver esse bloco aqui, eu quero que coloque a palavrinha agenda. Vamos fazer a navegação então. Fazer uma navegação do contatos para minha lista.
Então eu vou dizer que ele vai ser um href, que é de navegação. E vou fechar aqui. E eu vou dizer que ele vai para barra contato, barra o ID que eu tenho, x.id. O que vai acontecer? Ele vai redirecionar para mim, para a página barra contato, barra o ID que eu tenho. Então vamos lá. Contatos, já estou aqui, vou dar um F5, agora eu tenho links. Se eu clicar aqui em Cícero, ó, veio os detalhes do Cícero, vou voltar, vem aqui em Robertinho, voltou, aqui em Fulano, voltou, viu? Agora eu tenho navegação, o barra ref, com href, navegando entre as páginas que eu estou navegando, entre as páginas, o barra contato aqui, porque eu tenho que alterar a página inicial, né? Ele não vai mostrar simplesmente todos os contatos. Eu posso criar um voltar, né, aqui para ficar mais fácil. Então eu posso criar um href. Eu vou dizer que ele vai para barra contatos no plural. Pronto. Voltar. Vou colocar os BR aqui só para colocar os BR só para quebra de espaço. Eu sei que não é o ideal, já sei. Então vamos lá. Cliquei, voltei. Cliquei, voltei. Agora eu tenho uma navegação mais fluida entre os registros. O que mais que a gente faz? A gente já tem 3 páginas, tudo ok. Já adicionamos, criamos parâmetros de requisição, trabalhamos bastante com templates. Certo. Já fizemos bastante coisa aqui dentro da nossa aplicação. Então agora a gente vai melhorar isso aqui. Que a gente vai criar, por exemplo, vamos supor que eu quisesse contatos.9/9 e eu tenho uma página não encontrada. Eu quero personalizar essa página não encontrada aqui, da minha aplicação. Então você pode ver que ele está dizendo aqui, ó, eu tenho barra de mim, barra contato, barra contatos, barra contato e o ID, só que deu um 404, porque não tem esse contatos barra 9, não existe. Então vamos personalizar essa página 404, vou vir aqui em templates, novo arquivo, 404.html. E agora eu vou colocar um template HTML aqui, bem basicão, não quero nada muito sofisticado. E vou colocar um H1 aqui personalizado, página não encontrada. Página não encontrada, é isso. Vou colocar um ops aqui, né? Vou colocar isso aqui, Ctrl X. Ops. H3. Página não encontrada. Salvei. Mas não veio para cá, né? Deixa eu lembrar por que ele não veio para lá. Ou se a gente deixa para o próximo. 404.html. 404.html. Teoricamente o Django procura por essa página template.404.html para exibir o erro, tá? Por algum motivo está encontrando. Deixa eu parar ele e subir de novo. Por
algum motivo ele não está pegando. Tá. Depois a gente vê essa parte da página dos erros. Bom, ali a gente poderia passar um array, por exemplo, no código aqui do nosso views. A gente poderia passar um array, um conjunto de elementos, um único elemento, que esse caso aqui é um único elemento. A gente pode tratar isso aqui para trazer da forma que for, tá? Da forma mais facilitada ali para a gente. Isso. Vamos encerrar por aqui e daí vamos ficar para a próxima videoaula. Eu vou ensinar um pouco de DjangoAdmin. Então, Ctrl+C para interromper aqui o servidor.